Olá! Com um depoimento incoerente e marcado por contradições, a secretária-geral do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, continuou exaltando a cloroquina, medicamento ineficaz para tratar a Covid-19. Enquanto isso, empresários, políticos e até o Exército se empenham numa força-tarefa milionária para aumentar o estoque da medicação. A nossa reportagem mostra como este grupo usou recursos públicos para produzir em larga escala o remédio contraindicado até pelo Ministério da Saúde. Na entrevista central, o historiador Manuel Domingos Neto, estudioso da questão militar no país, avalia o teor do depoimento de Pazuello à CPI da Covid e qual o impacto dele nas Forças Armadas. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. A secretária-geral do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, prestou depoimento nesta terça 25 na CPI da Covid no Senado e entrou em contradição com o ex-ministro Eduardo Pazuello. Mayra informou uma data diferente da que Pazuello havia dito sobre quando teria sido notificado a respeito da disponibilidade de oxigênio no Amazonas, em janeiro. As informações dos dois também colidiram quando se tratou do aplicativo Tratikov. Mayra explicou que não foi hackeamento, que o programa era seguro e que foi retirado do ar para uma investigação. Pazuello havia dito que o hacker invadiu e alterou informações do aplicativo. A CPI deve votar nesta quarta-feira o requerimento que solicita a convocação de governadores e prefeitos. Tema que ganhou centralidade na CPI, o uso da cloroquina como tratamento precoce à Covid teve adesão imediata do presidente Bolsonaro. No lugar de trabalhar em nome da vacina e de campanhas de conscientização, ele se transformou num garoto propaganda do produto. Nagata Almani nos mostra como a aliança entre políticos, empresários e até o Exército investiu recursos públicos para a produção de um remédio sem eficácia. Nacional. Mais de 1,5 milhão de reais. Esse foi o gasto do Laboratório do Exército Brasileiro para produzir a cloroquina em 2020, medicamento contraindicado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da Covid-19. Além dos recursos públicos serem destinados para este remédio que não é autenticado pela OMS para o tratamento do coronavírus, outros laboratórios brasileiros ligados a grandes empresários também produzem e defendem a cloroquina, como a indústria Cristália. Em 2019, o Gari Pacheco, fundador da empresa, inaugurou uma de suas redes na presença de Bolsonaro, que parabenizou o empresário. Fabiola Stolfi, farmacêutica e doutora em saúde coletiva, explica como esta postura de quem detém o capital afeta a gestão efetiva da pandemia. Com uma parcela da população acreditando que Covid possui tratamento medicamentoso, portanto, podendo sair na rua, inclusive sem máscara, ficou cada vez mais difícil para gestores estaduais e municipais implementarem ações efetivas de combate à pandemia. Os empresários também passaram a ter papel na tomada de decisões e, como resultado, hoje estamos perto de 450 mil mortes por Covid no país. Dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, a Sindusfarma, mostram que o consumo de cloroquina pelos brasileiros cresceu 358% durante a pandemia. A cientista política Yasmin Calmet explica que esses números expõem que grandes empresários e alas militares estão lucrando com a propaganda do governo de Bolsonaro em defesa desses medicamentos ineficazes. Vamos ver que a maioria dessas empresas que estão lucrando são empresas que têm algum tipo de contato com o presidente Bolsonaro. E isso demonstra um claro clientelismo, favoritismo também por parte do presidente com respeito a essas empresas. E isso tem ajudado que elas tenham lucrado bastante com a hidroxicloroquina, com a cloroquina. Algumas fabricantes brasileiras da cloroquina mudaram o posicionamento e não recomendam mais o uso do medicamento contra a Covid. Já os laboratórios Cristália e do Exército
não se posicionam de forma clara contra o uso do remédio. Além de concentrar esforços no combate ao coronavírus, o Brasil também precisa lidar com doenças velhas conhecidas nossas. As arboviroses, que ressurgem em períodos chuvosos em algumas regiões do país, preocupam e pode confundir no diagnóstico da Covid-19, uma vez que os sintomas são similares. Carolina Bataguer nos conta como identificar a diferença entre elas. Trilhos do Brasil. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o número de casos das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, foi menor nos primeiros meses de 2021 em comparação ao ano passado. No estado da Bahia, por exemplo, a queda é de aproximadamente 64%, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do estado. No entanto, com a chegada das chuvas em algumas regiões do Nordeste, existe a possibilidade desses números aumentarem. E em tempos de pandemia, os sintomas das arboviroses podem ser confundidos com os da Covid-19. Essa confusão é comum, já que muitos sintomas são parecidos. O médico da família Pedro Rocha Pita, que atende na cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, explica como diferenciá-los. Em geral, a Covid tem mais sintomas respiratórios, como cursar com dor de garganta e tosse. Dores de cabeça, no fundo dos olhos e cansaço foram os sintomas que despertaram a preocupação da jornalista Marcela Moreira e a fizeram procurar atendimento médico em fevereiro deste ano, na cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Após fazer os exames, Marcela confirmou estar com Covid-19. Como em vários outros momentos, meses antes, eu suspeitei da possibilidade de Covid, eu já estava até um pouco saturada dessa desconfiança. E como naquele momento a gente também estava passando por um novo surto de dengue, eu imaginei que pudesse ser então a dengue. Pedro nos lembra que, em caso de dúvida, devemos fazer como a Marcela e procurar atendimento médico na unidade de saúde mais próxima. E neste momento de chuvas, é importante redobrar os cuidados para evitar o acúmulo de água parada e manter em queda os casos de arbovirose. As aglomerações ao lado do presidente e as informações falsas prestadas pelo general da Ativa Eduardo Pazuello na CPI podem arranhar a reputação das Forças Armadas. E o Exército já pretende abrir um processo disciplinar contra o general. Na entrevista central de hoje, nós recebemos o Manuel Domingos Neto, historiador e especialista em questões militares. Ele avalia o comportamento de Pazuello na CPI e como os erros dele durante o comando do Ministério da Saúde podem impactar a credibilidade dos militares. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. A nossa entrevista de hoje é com o professor, escritor e historiador Manuel Domingos Neto. Ele é especialista em questões militares e vai conversar com a gente sobre a conduta do general e ex-ministro Eduardo Pazuello, que está dando o que falar. Professor, seja muito bem-vindo. Como o senhor avalia o comportamento de Pazuello em depoimento à CPI? Vergonhoso, vexaminoso, desonroso para um militar, desrespeitoso com a sociedade brasileira. Um amontoado de mentiras daquele tipo, querendo blindar, fazer o impossível, blindar, como se diz, os responsáveis pela tragédia. O que o senhor esperava de Pazuello naquele momento, naquele depoimento? Olha, é um mínimo de sensibilidade e de honestidade com a sociedade brasileira. A sociedade sofre, a sociedade está de luto. Nós estamos na frente de uma mortandade e fugir das responsabilidades quanto a isso é um absurdo, é uma covardia. Dizer que no governo federal simplesmente não tem responsabilidade sobre isso, que ele, Pazuello, não tem responsabilidade sobre isso é uma assinte, uma falta de vergonha. Ele estava lá protegendo a sua corporação antes de tudo. Corporação essa que atuou poderosamente, para garantir a eleição desse presidente e hoje
garantir o seu governo. Não nos esqueçamos que o Exército, as Forças Armadas, são as grandes responsáveis pelos cargos essenciais do governo. Segundo o alto comando das Forças Armadas, Pazuello infringiu regras graves nos últimos dias na participação de atos em favor do presidente Bolsonaro. Quais seriam essas regras e a favor de quem essas atitudes foram cometidas? O regulamento disciplinar do Exército proíbe manifestações políticas. O militar não pode se manifestar politicamente, e ele assim o fez, aliás, repetindo seus camaradas, né? Há outros, o vice-presidente da República fez isso também, e foi punido, punição leve, punição simbólica, digamos, mas esse tipo de postura é absolutamente antidemocrático, inadmissível, né? Porque os homens que nós confiamos para nos defender do inimigo estrangeiro, né, não podem se dar o direito de usar as armas que nós pagamos para se manifestar diante de uma sociedade desarmada. É um procedimento absurdo. O militar que chega à patente que Pazuello alcançou não deveria ter uma conduta mais responsável? Como que os deslizes cometidos por ele podem afetar as Forças Armadas? Olha, as Forças Armadas, não tem como negar, elas já estão profundamente afetadas. Pelo menos desde 2014, que as Forças Armadas estão participando abertamente do jogo político eleitoral. Bolsonaro fez comício à AMAN em 2014. Isso é um absurdo. E daí para cá são seguidas essas manifestações. O fato de ser general apenas agrava, mas a militância da chamada família militar, que inclui os da ativa e os da reserva, os reformados, os parentes, essa militância é intensa, ela é frenética, chutando no campo da extrema-direita. E essa militância não é boa para o Brasil, não é boa para a democracia. Em se tratando de um militar da ativa, então, chega ao cúmulo do absurdo. Professor, qual o provável destino político de Pazuello a partir de agora? Olha, eu acho que o Pazuello está em campanha eleitoral, assim também como o presidente da República, usando recursos públicos, né? Usando o prestígio do cargo. Né? Ele está em campanha permanente, um negócio assintoso. O dinheiro gasto nessa manifestação, dinheiro público, dinheiro nosso, gasto nessa manifestação política de Bolsonaro, isso é uma sim, isso deveria ser cobrado. E a nossa paradinha na cultura de hoje desembarca em terras maranhenses. O fotógrafo Márcio Vasconcelos recomenda o livro Bumba Meu Boi do Maranhão, que reúne um ensaio fotográfico belíssimo sobre esta importante manifestação da cultura popular brasileira. Parada Cultural. São João desceu do céu para viver a festa dele. Olá, eu sou Márcio Vasconcelos, sou fotógrafo independente maranhense. Estou aqui para apresentar para vocês o meu livro mais novo de fotografia que acaba a chegada gráfica. É o Bumba Meu Boi do Maranhão, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A ideia de produzir esse trabalho surgiu quando o Bumba Meu Boi ganhou da Unesco o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Com isto, este livro traz toda uma celebração, um respeito aos mestres, aos personagens que fazem essa manifestação. Para adquirir esse trabalho, você pode acessar o meu site marciovasconcelos.com.br e ali você tem todas as informações de contato. São fotos belíssimas, excelente dica. O Central do Brasil fica por aqui e é muito importante reforçar os cuidados com o vírus. O número de casos continua crescendo, por isso use máscaras, higienize as mãos e, se puder, fique em casa. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.